Brenda, desce que agora eu vou tirar a prova se tu é moça. Boa sorte. Ô, mãe, a senhora quer fazer o quê, hein? Eu quero saber se a minha filha ainda é moça. Eu trouxe a cigana pra me ajudar. Eu vejo o futuro. Eita, menina, ferrou. Mãe, eu não vou dar minha mão pra essa cigana olhar, não. Eu não tô ficando doida? Por que tu tá com medo dela ver alguma coisa, é? Não, mãe, é porque eu tenho medo dessas coisas. Aham, confia. Não tenha medo, minha jovem. Eu só tocar na sua mão que eu vejo tudo. Não, muito obrigada. Eu não quero que a senhora leia minha mão, não. Brenda, vem cá, tu tá me escondendo alguma coisa? Claro que não, né, mãe? Então por que tu não quer deixar a cigana ler a tua mão? Ô, dona Maria, a senhora não tá vendo que a menina não quer que lê a mão dela? Deixa a menina. Fique na sua que eu não tô falando com você, não. Eu vou subir, tá, mãe? Tchau. Não precisa nem ler a mão da sua filha pra saber que ela não é moça.